ó, a língua lá da época. E por que eu trabalho com ervilhas, galera? Porque ela é de fácil cultivo, tá? Ervilha não é aquela que vem na lata, não. É que vem na lata, mas antes de vir na latinha, ela tem essa vagenzinha aqui, tá bom? E aí você tem variedades que são facilmente identificáveis. Por exemplo, você consegue ver ervilhas com semente. Essa aqui é a semente ervilha, tá? A vagem é a capinha dela. Você consegue ver verde, ver amarela, ver se ela é lisinha, se ela é enrugadinha. A gente consegue ver se essa vagem aqui ela é inflada ou é achatada. Aqui no Brasil a gente consome muito a vagem achatada com ervilha verde dentro, tá? E você consegue ter várias gerações num curto tempo, né? E a facilidade de fazer uma polinização artificial, que é você tirar o pólen de uma flor e colocar na outra. O pólen aí a gente vai considerar o gameta masculino, tá? Então é muito fácil fazer isso. E ele fazia isso no Jardim do Mosteiro, que era o laboratório dele. Então é mais uma ideia aí que a gente às vezes não tem de laboratório. Quando eu falo em cientista em laboratório, você pensa provavelmente num homem, né? Branco, né? Não um homem ou uma mulher pretos. Você nunca vai pensar, assim, muito dificilmente a gente pensar nisso, porque a gente tem toda essa cultura de ciência ocidental europeia, então a gente vai pensar logo num homem mais velho, dentro de um laboratório cheio de vidrarias, né? A gente nunca pensa que um cara pode ter um laboratório, o jardim dele, né? O laboratório da Mary pode ser o computador dela, né? Então a gente nunca tem essa noção. Aqui também uma imagem aqui de instrumentos que ele utilizava para medir, para cavar, tá? Para fazer a polinização das plantinhas. E como que eram feita essa polinização? Então aqui a gente tem, ó, por exemplo, a cor das flores, da ervilha também de cheiro que ele trabalhava, também ele chegou a analisar, tá? O que acontecia aqui, ó? Por exemplo, ele pegava, removia as anteras, tá? Uma planta hermafrodita, então ela vai ter tanto antera como o ovário ativos. Então, o que acontecia aqui? Ele removia essas anteras, que é a parte masculina, da flor roxa. E aí, da flor branca, que é o exemplo, ele pincelava aqui para tirar o pólen e depois pincelava aqui esse pólen, criar um tubo polínico e ia fecundar a oosfera da planta aqui. E aí, essa planta aqui ia dar origem à semente, tá? E essas sementes, nesse caso aqui, eram todas, por exemplo, verdes. Um exemplo, tá? Ou então a característica que ele estava querendo ver a cor da planta. Então ele misturou a roxinha com a branca. Todas as sementes que surgiram dessa planta aqui foram brotando e dando origem a flores roxas, tá? E aí, o que ele falava assim? Ele chamava essas espécies aqui de espécies P, espécies parentais, tá? A letra não sai muito bonita, mas tá bom. Essa espécie P, parentais ou espécie puras. O que é isso? Ele queria garantir uma pureza nessas espécies parentais, tá? Nessa geração parental. Como é que ele garantia essa pureza? Ele queria garantir que toda uma linhagem fosse roxa e que toda uma linhagem fosse branca. Então ele pegava várias plantas roxas, cruzava, fazia assim mais de 100 cruzamentos, até que todas que brotassem eram plantas roxas, tá? Ao mesmo tempo ele fazia com a branca, cruzava branco, até ele ter, depois de 100 cruzamentos, certeza de que todas as plantas estavam nascendo, tinham flor brancas. E aí ele falava que de tanto ele fazer cruzamento entre si, ele tinha espécies puras, ok? E aí depois ele misturava duas espécies puras, elas geravam sementes, essas sementes eram plantadas, e ele tinha a primeira geração, ou geração que a gente chama de F1, porque é First Generation, ok? Então, F1. E toda F1 era roxa. Se a gente for dar letras, vamos supor que aqui seja azão, azão, e aqui azão, azinho, ok? Oh, desculpa, azão, azinho, não. Seja azinho, azinho. E a gente sabe que todos os gametas que essa planta for produzir vai ter um azão, tá?
E todos esses daqui terão azinho. Um gametazão encontrando com azinho, tanto faz, porque só vai ter azão e azinho, vai dar uma planta azão-azinho, tá? Então, a gente sabe aqui que a característica roxa, ela é dominante sobre a característica branca, tá? E aí, isso aqui na primeira geração. A gente vai ver depois que na segunda geração ele vai misturar dois indivíduos que nasceram na primeira, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Mas era assim que ele fazia o cruzamento que ele previa, tá? Que ele queria. Aqui, galera, só pra gente ver algumas características que ele analisava, tá? Por exemplo, como eu falei, na geração P, a parental, o cruzamento de indivíduos puros, homozigóticos. A gente viu aqui homozigoto, azão-azão, azão-azinho, tá? E aí a gente teve a primeira geração híbrida, que foi a F1. Híbrida porque misturou azão-azão com azão-azinho. Depois, na F2, a gente vai ver que é a segunda geração híbrida, onde você vai ter o cruzamento de azão-azinho com azão-azinho. Isso aqui, esse padrão aqui de geração P, você cruzar homozigotos, tá? Ter uma F1 de híbridos e depois cruzar esses híbridos e ter uma F2, que a gente vai ver o resultado ainda, é sempre um padrão da primeira lei de Mendel. Ele sempre fez esses cruzamentos. Então, aqui eu posso fazer esse cruzamento que ele fez e analisar a cor da flor, a cor da ervilha, a textura da ervilha, como é que é essa vagem, ok? Então, toda vez que você vê uma questão com esse padrão aqui, e o que a gente vai ver lá de proporção fenotípica e proporção genotípica, que eu vou ensinar para vocês depois, esse padrão ele vai estar sempre ligado à primeira lei de Mendel, tá? Sempre. Então, eu posso estar falando de qualquer outra coisa, de cor de coelho, qualquer outra coisa. Se tiver esse padrão aqui, vai ser primeira lei de Mendel, ok? Então, aqui, ó, outras características. Forma da semente, cinza e lisa, branca e rugosa, amarela, verde, que é o que a gente mais vê, cor da flor branca e roxa, a vagem inflada e sulcada, que eu chamo de murchinha, ou então a cor da vagem amarela e verde, tá? O tipo de floração, o tamanho da planta, são características que ele analisou. Mas por que ele fez a diferença? Porque ele analisou uma característica de cada vez. Quando você pega e analisa isso tudo, foge do teu controle. Então, como ele fez uma de cada vez, ele conseguiu manter uma regra, conseguiu achar uma proporção ali dentro. Então, o trabalho dele foi mais eficaz nesse sentido, tá? Bom, aqui, galera, é para a gente ver como que ele fez o experimento dele. Eu já expliquei um pouquinho lá na relação da cor da planta, mas aqui a gente vai ver nas linhagens puras. Então, qual foi o experimento que o Mendel fez? Como eu falei para vocês, ele primeiro tem que achar uma linhagem pura. Como é que ele acha uma linhagem pura? Ele pega aquela característica que ele quer. Vamos supor aqui, a gente vai trabalhar com semente amarela, tá? Então, ele pegou várias plantas que dão origem à semente amarela e começou a cruzar até só nascer semente amarela. E aí ele falou que era uma linhagem pura. Depois ele pegou as verdes, tá? E aí, a mesma coisa ele fez, até ter um monte só de verde. Ele não sabia ainda qual era dominante e qual era recessiva. Aqui a gente já sabe, mas ele não tinha essa ideia. Então, ele pegou planta com semente amarela, cruzou com semente verde, na geração parental aqui, dos puros. E aí nasceu 100% de sementes, plantas com semente amarela. Aí ele pensou assim, pô, se eu cruzo amarelo com verde e nasce amarelo, eu creio que o amarelo é dominante sobre o verde, tá? Então, para essa característica aqui é dominante, eu vou dar uma letra maiúscula, que ele vai chamar aqui de Vzão, Vzão. E vou dar uma característica Vzinho, Vzinho, para que não é dominante, tá? Então,
se essa planta aqui amarela, ela é vezão, ela vai ter gametas com vezão e gametas com vezão. Fala, Mary, me lembra isso aí direito. Galera, se eu tenho 2 genes, cada gameta vai carregar a metade dos meus genes. Então, cada gameta vai carregar 1. Eu tenho 46 cromossomos, tá? Milhares de genes. Meus gametas, meu óvulo vai carregar 23 e o do meu marido, do meu parceiro, vai ter 23 também, para unir e formar um indivíduo com 46, ok? Então, no gameta sempre vai ter que ter metade. E aqui também. Aqui eu vou chamar de Vzinho, vou tentar fazer um Vzinho minúsculo, ok? Então, vou unir esse Vzão com esse Vzinho. Eu vou ter indivíduos Vzão, Vzinho. Então, todas essas plantas amarelas aqui serão Vzão, Vzinho, tá? Todas amarelas, porque o amarelo é o dominante. Aí, beleza, isso aqui é F1, é a First Generation, que a gente vai chamar de F1, filho da F1, tá? E aí, o que ele fez? Bom, se eu cruzei amarelo com verde, tá, galera? Preste bastante atenção agora. Só produziu amarelo, a característica verde sumiu. Então, talvez, se eu pegar desses indivíduos amarelos aqui agora, esses aqui, e cruzar entre eles. Então, vou pegar isso aqui e vou fazer isso, Vzão, Vzinho, tá? Vou cruzar entre eles, que eu vou ter esse cruzamento aqui, ó. Esse indivíduo aqui vai produzir gametas com Vzão e gametas com Vzinho. Esse aqui vai produzir gametas com Vzão e com Vzinho, tá? E a gente vai ter o cruzamento, ó. Esse Vzão aqui, opa, pode se unir ao esse Vzão. Então, Vzão, Vzão. Então, Vzão com Vzão. Vzão, Vzão aqui embaixo, tá? Esse é combinação. Esse Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Esse Vzinho aqui com Vzão aqui, ó. Vzão, Vzinho. Mary, mas o Vzinho não vem primeiro? Sempre boto o maiúsculo primeiro, tá bom? E esse Vzinho aqui com Vzinho. É uma combinação. Vou repetir aqui no canto, ó. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, tá? Então, aqui eu vou ter uma planta com sementes amarelas, outra com semente amarela, outra amarela e uma verde, tá? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 indivíduos, dentre esses 4 eu tenho 3 amarelos, então tem 4 indivíduos, dentre esses 4 eu tenho 3 amarelos. Então, 3/4 da minha nova geração de ervilhas vão ser amarelas. E se eu tenho 4 e um deles é verde, 1/4 de plantas verdes. Então, ou seja, 75% de plantas amarelas e 25% de plantas verdes. Tá bom, galera? A letra tá horrorosa, ainda tô aprendendo a mexer com a minha caneta nova e com a minha mesinha digitalizadora, mas tá aí, né? Porque escorrega muito, tá? Então, essa foi a conclusão que ele chegou. Outra conclusão que ele teve. Poxa, se eu cruzo aqui em cima, vamos voltar lá, planta amarela com planta verde, só produz amarela. Quando eu cruzo essas amarelas entre si, eu estou produzindo amarela e verde. Então, a característica verde, ela está pulando uma geração. Ela entra em recesso na primeira geração e aparece na segunda geração. Então, eu vou chamar essa característica que entra em recesso de recessiva. Tranquilo, galera? Então, esse foi o cruzamento da primeira lei de Mendel.
tá? Então, eu acho que agora, tudo que a gente estudou lá na parte dos conceitos, aqueles tipos de herança, começam a ficar mais claro. Isso aqui é um padrão de herança dominante, tá? Autossômica, porque não tem a ver com sexo, mas de herança dominante, onde a cor amarela da ervilha está dominando sobre a cor verde, ok?